Vamos pro quadro? Piracicaba agora e seu direito. Vai lá. Conosco aqui, João Alonso, tudo bom? Prazer em recebê-lo novamente. Muito obrigado, viu? Pela presença aqui conosco, viu? Muito obrigado. Olha, advogado, vamos estar conversando aqui entre vários assuntos, né? Mas hoje a gente vai discutir sobre a empresa que pode monitorar os seus funcionários. Será que pode ou não monitorar os seus funcionários? A gente vai ter a explicação aqui do professor sobre isso e você vai poder participar conosco também, né? Será que todo lugar pode? Vamos perguntar aqui e vamos tirar as dúvidas. Bom, várias empresas trabalham dessa maneira, né? A gente vê que tem a câmera e escritórios, né? Aqui também nós temos, né? Temos a câmera aqui, olha, também estamos naquele canto, outro lá fora. No corredor, obrigado, Lucas. No corredor também nós temos uma câmera no corredor também, que faz aí a segurança, né? Automaticamente estamos todos nós sendo filmados, além das câmeras normais aqui. Sendo monitorados, não é? Realmente. Não é verdade? Explica para nós, então. Hoje, eu digo que essas questões da modernidade na relação de trabalho, Neto, ela ficou muito complexa. Né? Nós sabemos que essas relações melhoraram, se estenderam, porém o direito do trabalho ainda somos de 1943, ou seja, década de Getúlio Vargas, ditadura, uma série de situações, né? Não que eu sou contra, não é isso, né? Mas existe uma certa necessidade da CLT modernizar. Acho que está na hora de nós criarmos uma modernização da legislação do trabalho, porque hoje em dia mudou muito. Vou te dar um exemplo fácil. Antes nós tínhamos o BIP. O BIP. Não é? Tínhamos o BIP? Sim. Muitas crianças, os adolescentes, aquelas pessoas que estão aqui presentes, não tem nem conhecimento do que é um BIP. Eu acho que não. Acho que ninguém não sabe o que é o BIP. Né? Nem sabe o que é o BIP. Hoje mudou. Hoje você tem um smartphone, você tem lá o laptop, os computadores, etc. Todas as questões de modernização. E o direito do trabalho, ele vem, né? A relação entre empregado e empregador, ela vem se modernizando. Aí gera uma dúvida. Será que a empresa ela pode monitorar? Ela pode ficar aí monitorando os e-mails, o e-mail corporativo? Correto. Né? Só para você ter uma ideia, em 2014, a projeção de utilização de e-mails estava prevista para 220 milhões em 2014. Olha só. Nós chegamos ao final do ano de 2014 com 330 milhões de pessoas utilizando e-mails. Ou seja, olha o estouro que deu isso. Tanto que o processo hoje é eletrônico. Sim, sim, sim. É eletrônico. Hoje são poucas vezes que o advogado vai ao fórum. Pouquíssimas vezes. As pessoas estão aí modernizando, criando umas situações que melhoram a relação de trabalho. Isso no geral, tanto no âmbito empresarial, no âmbito empregado, empregador, no geral. Aí cria-se uma dúvida, será que a empresa tem e pode, né, fiscalizar o trabalho do empregado? O empregador ele tem 3 poderes, o diretivo, o regulamentar, certo. Ou seja, ele pode regulamentar normas, poder de direção e o de punição. São esses 3 poderes em que o empregador ele está resguardado. Resguardado. Tá? Evidente que há uma confusão entre o e-mail corporativo e o e-mail particular. Correto. As pessoas acabam utilizando os e-mails particulares no seu horário de trabalho. E aí que é o problema. A empresa ela concede um e-mail corporativo para um funcionário para utilizar para fins de trabalho. Correto, claro. E muitas vezes o empregado acaba abusando, né, digamos assim, da confiança do empregador na utilização desse e-mail. Tá? E aí surge a demissão, não tem como. Se ficar comprovado, não tem como. Tanto que recentemente o Tribunal Superior do Trabalho confirmou uma demissão por justa causa na utilização de um funcionário que ele estava espalhando a pornografia pelo e-mail da empresa. E foi feito uma busca, né, uma triagem em relação a isso todo e acabou sendo confirmada a demissão por justa causa. Nós não temos, na lei hoje, nós não temos uma lei específica a esse tipo de assunto. Certo. Nos remete à Constituição
federal. A Constituição Federal, ela diz que todos são iguais perante a lei, os direitos são invioláveis, a privacidade, a propriedade, o direito da imagem, a honra de todas as pessoas. Então, essa é a base que nós temos para justamente proteger o empregado e proteger a empresa. Então, uma lei específica nós não temos. E aí você precisa tomar cuidado nessa utilização. E é um assunto muito complexo. Por exemplo, o Facebook. Nós tivemos aqui recentemente falando sobre as imagens, né, as redes sociais, a mídia, né? Sim, as pessoas sim. utilizando isso de uma forma totalmente contrária. Algumas extrapolam até a sua felicidade, né? Extrapolam a sua felicidade. O e-mail corporativo, ele já fala, é corporativo, é da empresa. É específico para fins Se o funcionário usar, por exemplo, fazer um trato, eu vou mandar um e-mail para minha esposa, enfim, uma questão, um assunto pessoal, ele já pode ser penalizado por isso que ele está usando um assunto? Não. Nesse sentido, não. Ele precisa ter anuência do empregador. Ele precisa ter anuência do empregador. Quando, olha, eu preciso utilizar para fins particulares, fins familiares, sim, autoriza. Evidente que quando a empresa contrata o funcionário, ela já entrega o regimento interno da empresa. Claro. Né? Dentro desse regimento interno existem as regras. E as regras são as quais? Olha, você pode fazer isso, 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 e não pode estar utilizando o e-mail corporativo para fins particulares, desde que seja autorizado. Aí, tudo bem. Ele utilizando isso de uma forma que tenha autorização por parte do empregador, não tem problema. Não tem problema nenhum. Porém, quando se utiliza o e-mail corporativo, muitas vezes não é para fins profissionais. Né? Aí pode ser ter desvio de clientela, captação disso. Sim, até espionagem, né? Espionagem. Isso, uma série de situações aí que a empresa ela tem a sua fiscalização, ela pode sim gerenciar, monitorar o empregado nesse sentido. Algumas empresas aí, as multinacionais, que trabalham com uma tecnologia avançada e ela é produzida, né, na área da fábrica, por exemplo, ela não permite que o funcionário entre com o celular. Né? O funcionário não pode entrar com o celular, não pode ter nenhum tipo de aparelho naquele setor, e se trata de fato de uma questão aí de estratégica, né, enfim, da empresa. Para esse funcionário, por exemplo, doutor, se ele por acaso, ele pode e deve ser penalizado se caso ele desobedecer uma lei como essa, um acordo como esse, quer dizer, eu posso não entrar com o meu celular, como é que fica no caso esse acordo, né? Ele tem que desligar, o aparelho é confiscado, ele tem que deixar no armário. Como é que são as regras? Se trata de uma regra interna mesmo? É uma regra interna. Então, o funcionário, quando contratado, né, ele já estabelece lá umas regras, ele recebe as regras da empresa e proíbe, você não pode entrar com equipamentos eletrônicos na produção, setor, por exemplo, no setor de produção. Né? E ele acaba, né, entrando com o aparelho no setor de produção. E muitas vezes o próprio chefe do setor não tem conhecimento. Ele consegue camuflar, etc, e acaba utilizando esse equipamento, falando isso, mandando foto. Mandando WhatsApp. Exatamente. Né? Aí eu lhe pergunto, e se acontecer um acidente? Será que o empregado ele vai assumir a culpa de ter entrado com o aparelho? Pela distração, né? Não é? Exatamente. Aí vem a legislação trabalhista, ela diz o seguinte, o preposto, no caso a figura do chefe do setor, ele é o responsável pela empresa. Então ele teria que estar fiscalizando. Olha que muitas vezes não temos coerência na aplicação da norma. Eu não fico sabendo, não tenho conhecimento do que o funcionário entrou com equipamento somente após o acidente que eu tive conhecimento disso. Correto. Como é que eu posso ser penalizado? Aí o funcionário tem toda uma série de situações. Inclusive, eu vou colocar um exemplo para você hoje, fazendo atendimento com os alunos no Juizado Especial Civil, né, onde a universidade tem um convênio com o Tribunal de Justiça. Foi um rapaz, uma pessoa querendo entrar com uma ação do direito do consumidor, né, e ali os alunos fazendo a peça para ele, o celular dele tinha trincado dentro da fábrica quando bateu numa chapa, que eu acredito que seria uma metalúrgica, né? Sim. Ele deve ter batido no canto de uma mesa com chapa e trincou. E aí o celular parou de funcionar. Aí ele foi e tal, querendo entrar com ação contra a fabricante, etc, e aí entrou para o lado do consumidor. Mas, eu lhe pergunto, será que o chefe da seção tinha conhecimento
de que ele entrou com aquele aparelho? Então, e se acontece algo, bate o celular, espirra uma peça, um vidro, acaba de repente no olho. Um acidente. Exato, pior, exato. Né? Então, as pessoas, isso se nós traduzimos para os e-mails corporativos, é a mesma situação. As pessoas muitas vezes abusam, né, do princípio da boa-fé, que é o princípio principal na relação de trabalho. As partes precisam, né, ter qual que é o princípio que segura o empregado e o empregador? A boa-fé. Aquela relação, a relação da boa-fé, clareza, de transparência, de transparência. Aí você utiliza aquele e-mail e a empresa hoje monitora. O exemplo está aqui na sala. A empresa monitora. Virou o quê? Segurança. No direito estrangeiro, a proteção à propriedade é muito intensa. O Brasil ainda está caminhando, né, algumas situações a respeito disso, não existe uma legislação trabalhista específica. Em outros países, por exemplo, já está na lei. Olha só. Já foi já está na lei. Se o funcionário for pego utilizando, fazendo desvio da sua finalidade funcional, é demissão. E não adianta ir reclamar no Tribunal Judiciário Trabalhista do país que já está pacificado. Nós tivemos um caso muito curioso, quando nós tivemos aqueles ataques do PCC, que deu aquele desconforto todo na sociedade. No estado de São Paulo foi uma loucura aquilo. Isso, e aqui uma cidade próxima, né, não vamos citar o nome para preservar a cidade, ela instalou câmeras internas dentro dos banheiros, que ela era uma empresa de segurança, colocou dentro do banheiro, e os funcionários se sentiram desconfortáveis, entraram com uma ação judicial, né? E a empresa alegou que essas câmeras internas eram para proteção do trabalhador contra os ataques, né, das facções que nós tínhamos aí naquela época. O tribunal veio e falou, você pode proteger o seu patrimônio, mas você não pode colocar no banheiro. No banheiro não tem como. Como é que você vai colocar a câmera no banheiro? Não tem lógica, né? Não existe uma lógica, uma coerência sobre isso. E nós tivemos em Piracicaba, recente, a Polícia Militar descobriu, né? Dentro do banheiro feminino. Dentro do banheiro feminino, exatamente. Pouco tempo atrás. Quem colocou? Né? Alguém deixou. Outra coisa que eu aproveitando, tem um vídeo, já vou colocar, tem pergunta aí, Maria? Tem sim. Tem um vídeo que eu quero que o doutor comente, já vou colocar esse vídeo já. Tem uma outra questão que é os drones, né, que vão na empresa, passam pelo apartamento. Exato, nós vamos falar sobre isso também. Bastante, eu sei que o horário está apertado, mas virou brincadeira. Mas está lá filmando, entendeu? Você está lá com sua janela, passa o drone na janela, você dá tchau que está sendo filmado. Diga, Maria, vai lá. Olha, pergunta, doutor, aqui, né, do Wellington, lá do Vila Sônia. Ele diz o seguinte, ouvi dizer que as câmeras podem ter imagem, mas não áudio. Isso é verdade? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Tem câmeras com áudio. Tem os dois tipos. Você pode colocar áudio e não colocar, só imagem, né? Nós temos hoje a tecnologia, realmente existe. As câmeras com áudio e as que não têm áudio. Isso realmente é verdade. Não é permitido. Na verdade, assim, você tem que dar anuência para o empregado. Ele tem que saber, né? Tem que saber. O empregado tem que saber. Colocar escondido. Você precisa colocar, né? Olha, estou contratando você e a regra é o seguinte, eu tenho câmeras aqui, assim, ela tem áudio, então toda a situação do ambiente ela é gravada, a segurança de vocês, segurança do patrimônio da empresa, porque o funcionário ele é patrimônio da empresa. Claro que sim, responsabilidade da empresa. Responsabilidade da empresa. Quer ver uma situação? Apartamento, guarita. Quantas vezes a gente ouve dizer, né? E eu até presenciei também, o zelador ou o porteiro ser ofendido por morador estressado. Isso tem de um monte, né? Isso... Então, se você tem a câmera de monitoramento, você tem o áudio, você está gravando o que o morador está falando. Ameaçando, xingando, ofendendo o trabalhador. Exato. E às vezes aí fica a palavra do trabalhador que está ali, né? Quer dizer, quem ofendeu primeiro? Não, ele me xingou primeiro. Teve um caso até pouco tempo atrás que o sujeito até que chegou a cuspir. Até chegou a cuspir. Você vê como é que chega a situação. São situações, quer dizer, se você tem a câmera, você tem a gravação, você tem o áudio, você está resguardando o funcionário para saber o que de fato aconteceu.
Acho que tudo tem limite, né, Neto? A ofensa à pessoa, à integridade, né? Eu sempre falo em sala de aula, inclusive um dos temas hoje em sala de aula é demissão por justa causa. Quanto que vale a sua honra, a sua imagem? Sua moral? A moral, claro. Quanto que vale? Para você pode valer muito. Claro. Para nós pode valer nada, né? Porque é muito subjetivo. Sim. Né? Bastante subjetivo em relação a isso. Então, quanto que vale a moral da pessoa? Nós não sabemos. Mas dependendo do fato, né? Essa questão do morador, ofender o porteiro, chegar às vias de fato, isso é lastimável, né? Isso é questão da educação, é berço, né? Vamos deixar isso de lado porque o Brasil nosso está passando uma situação, não vamos entrar nesses detalhes. Mas eu entendo que a guarita, ela tinha que realmente ser monitorada, ela tinha que ter áudio justamente para isso. Para resguardar. O primeiro contato com a pessoa, ou visitante, ou morador, é na guarita. Ele vai passar pela guarita e vai falar um bom dia, boa tarde, boa noite e vai conversar com o porteiro. O porteiro, exatamente. É o primeiro. Então, na minha opinião, deveria ser assim, todos os condomínios ter essa autorização, esse planejamento, esse esquema todo eletrônico. Eu entendo que sim, não tenha dúvida em relação a isso. Maria, tem mais participação? Neto, tem um vídeo que a gente vai mostrar, a Ana separou aí para o pessoal. Vamos lá? Tá aqui, ó. Tá aí. Aqui eu vou explicando para vocês, pode abrir a tela inteira, vou explicando pro doutor aqui, pode soltar. Ela pega aqui, ela tá pesando, creio eu, que são mariscos, né? Creio eu. Então ela pesa ali, faz toda a cera, mostra bem, quando ela coloca para baixo, ela troca a sacola. Essa é boa, hein? Essa é boa, né? É malandrinha ela, né? E eu não sei se aí a funcionária, se ela é proprietária, mas ela esqueceu que está sendo monitorada. Então, quer dizer, ela vai lá, pesa, ó, coloca, faz toda a cena dela, os peixes, mostra para o cliente, olha como está pesando, veja quanto deu aí. E ela deixa a bancada aqui na parte de baixo, quando você toca lá, já pegou outra sacola, deixou de pé, ela se atrapalha, joga o peixe direto, já pega outra sacola, claro que com muito menos produto, muito menos peixe, né? Uma situação como essa, né, a gente não sabe se ela é a funcionária, se ela é a proprietária, mas vazou o vídeo, não é o Brasil, creio eu, né? Isso aí não é o Brasil. Não. Mas uma situação como essa é para resguardar também o cliente, para resguardar até o proprietário. Agindo de má fé, né? Agindo de má fé, porque de repente se ela não é proprietária, não sei qual é a intenção dela, uma balança, um consumidor pode entrar com um processo aí contra a empresa, não é verdade? Exato. É uma situação lastimável, né? Acredito que não deve ter sido aqui no nosso país, né? Não é, mas... realmente isso acontece, né? Isso é demissão por justa causa, né? Tá nítido. Tá nítido, né? Tá nítido, não tem... Está furtando aí, né? Sem sombra de dúvida. Enganando o consumidor, enganando a população, né? Enganando, né? O cliente, né? Ou até mesmo, muitas vezes pode ser que nem o empregador saiba disso. Exatamente, né? Ele está fazendo esquema. Às vezes existem indícios de que a funcionária está fazendo isso, né? Então vamos ver qual que é a situação. Realmente é isso. Eu falo muito em sala de aula, Neto, que quando você fala, você está me roubando, né? Aquela, escuta muito com as pessoas que trabalham em comércio, né? Precisa tomar cuidado com isso. Precisa tomar muito cuidado quando se fala isso. Você me acusou, você fez isso, você fez aquilo. É muito complicado, porque a matéria de prova, ela fica bem restrita. Sim. Ela fica restrita. Então, essas questões do e-mail, monitorar o e-mail, corporativo, se a empresa pode ou não pode filmar, o funcionário tem que ter ciência. É óbvio que você não pode fazer nada sem a ciência, né? Sem esconder. Mas... mesmo o funcionário sabendo disso e age de forma contrária, desrespeita as regras da empresa... Tem uma situação, você me fez lembrar agora, a questão, eu sei que você está com o tempo apertado, você não precisa ir. Fica tranquilo. Tem uma situação, a questão de 2 meses atrás foi filmado também no aeroporto de Viracopos. O trato com as malas. Malas, exato. Que era um absurdo. Se jogava para todo lado. Esse vídeo vazou também, caiu nas redes. Chega até a mostrar no programa aqui. Quer dizer, uma situação lamentável, porque o produto está quebrado, você vai reclamar com a empresa, você não consegue identificar se isso foi dentro do avião, se isso foi no embarque, você não consegue identificar. Exato. Mas aí vazou o vídeo e acabou mostrando como se tratava as malas, os objetos que eles jogavam, pisavam em cima. Quer dizer, o monitoramento acaba sendo uma via de 2 mãos positiva, porque ela trata a segurança do próprio funcionário, como também trata do cliente, né, e consequentemente da empresa, né?
Eu falo muito hoje, precisa tomar muito cuidado, né? Que os smartphones hoje com câmera, né? Com câmera, exatamente. Então, precisa tomar muito cuidado quando você está no trânsito, você está em um lugar privado, um lugar público, um lugar aberto. Precisa tomar muito cuidado, né? Porque hoje as pessoas... Tá na mão. Tá na mão, né? Filmando. Não tem jeito. Então, isso infelizmente acontece. Mas dentro da ótica, se a empresa tem lá dentro da regra, tem no regimento interno, o funcionário quando é contratado, sabe disso, tem ciência de todo o amparo que a empresa necessita, a proteção, eu não vejo porquê da empresa não ter o direito. E ela tem sim, e a jurisprudência ela vem mudando. A gente vai falar sobre os drones, mas acho que não vai dar tempo, vamos deixar isso para um próximo encontro, que acho que é legal. Mas tem uma pergunta e tem que responder isso, Maria, diga lá. Tem uma pergunta, ela não quer se identificar, viu, Bruno? Vou pedir para você não abrir. Ela diz assim, meu porteiro do prédio dorme durante o expediente. Podemos mandá-lo embora por justa causa? Sim, primeiro você tem que adverti-lo. Uma sequência. Você fazer uma demissão por justa causa não é tão simples, ela causa um desgaste. Fazer demissão já é um desgaste. Já é um desgaste. Já é um desgaste, né? Essa é a realidade. Então você precisa, primeiro, adverti-lo. Olha, você está dormindo no ambiente de trabalho. O que não pode, que não é permitido, nós vamos adverti-lo. Ótimo. Aconteceu de novo? Uma segunda, depois uma terceira, uma demissão por justa causa, uma suspensão do contrato de trabalho por 2, 3 dias, depende, né? Mas eu posso demiti-lo por justa causa de imediato? Aí você tem que olhar o passado do funcionário dentro da empresa. A Justiça do Trabalho ela tem uma certa resistência em relação a isso, por quê? Quando se discute uma justa causa na Justiça do Trabalho, é óbvio que o funcionário ele vai reverter a situação. Ele busca um amparo do profissional para reverter da demissão por justa causa para sem justa causa, né? Correto. A empresa precisa estar bem equipada, respaldada, né, em relação a isso. Olha, eu cumpri todos os procedimentos. É óbvio que na lei não existe uma regra que eu primeiro preciso fazer uma advertência verbal, depois por escrito, mais um por escrito, depois suspender o contrato, aí sim no final rescindir. Não existe essa regra. Correto. Eu posso fazer direito. Porém, será que o funcionário foi a primeira vez que ele cometeu esse ato? Bom, se foi a primeira vez, eu tenho que pensar de uma forma. Não, o funcionário faz constantemente, ele dorme no horário várias vezes, já aconteceu isso, aí modifica a situação. Então ela tem, né, a pessoa ela pode ficar despreocupada que ela pode sim demiti-lo, pode, avisa, faz uma reunião com todos os moradores e tal, né, e aí você demite o funcionário por justa causa. Ela disse que tem nas imagens das câmeras. Das câmeras, então, não tem o que fazer. Né? Espero, não vou aqui fazer nenhum papel contra a favor, mas se existe a prova, não tem como negar o crime. Não sendo uma empresa de estudos noturnos durante o sono, né? Porque daí você é obrigado a dormir mesmo. Então, vai. A última pergunta, ele está atrasado, ele vai para a aula ainda, dona Maria. Na verdade, doutor, são participações, as pessoas estão comentando sobre o tema, né? No nosso ao vivo, olha, a Vanessa, ela diz como encontro este vídeo dessa funcionária, qual o título, estou pasma, trocando as sacolinhas como ninja. E o Richard, ele sugere aqui, ó, de colocar câmeras em Brasília. Rapaz, não vamos falar disso, por favor. Já pensou, rapaz? Gentileza. Richard, vamos deixar quieto. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Pula. Mas enfim, né? Enfim, seria uma boa, né? Exatamente. Doutor, obrigado pela participação, viu? Muito Até obrigado, a próxima. Obrigado a todos aí. Obrigado aos ouvintes, aos telespectadores participando, todo mundo aí. Só lembrando que está indo agora da aula, né? Quantos alunos? Vai até às 11 horas. Agora até às 11 horas. Uma média de 2 classes, chegam 90 alunos mais ou menos. 90, 100 alunos. Futuros profissionais. Advogados. Muitas vezes nós encontramos eu fico muito lisonjeado, né, quando eu encontro com alunos, meus ex-alunos que hoje estão se destacando, e me dá um motivo de alegria. Eu falo, moxa, que legal, né, a pessoa agora realmente foi meu aluno, conversamos tempo, que eu estou há 16 anos na universidade, e por outro lado tem uma preocupação.
Sinal de velhice, né? Tô ficando velho. Já tô ficando velho. Já começa a pesar. Aí já começa, falei, será que eu continuo? Eu paro, né? Mas enfim, mas tudo bem. Agradeço a todos aí. Legal, muito obrigado. Viu? Piracicaba agora e seu direito.